Em continuidade à classificação dos pronomes e finalizando, vamos verificar o emprego dos pronomes demonstrativos, matéria muito importante em concursos públicos. Pronomes demonstrativos. O próprio nome já fala, demonstram os seres no espaço e tempo, levando-se em conta as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Nós temos os falantes, os ouvintes e de quem falamos. Respeitando-se essas pessoas, os objetos estarão próximos, locais, próximos ao falante, ouvinte de quem falamos. E também em relação ao tempo das suas ações verbais. Vamos ver então quais são os pronomes demonstrativos pela classificação. Nós temos pronomes demonstrativos variáveis e invariáveis. Os pronomes demonstrativos de primeira pessoa variáveis são este, esta, estes, estas e o invariável isto. Segunda pessoa falante, nós temos para o uso os variáveis esse, essa, esses, essas e o invariável isso. E para a terceira pessoa do discurso de quem falamos, nós temos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. O aquilo invariável, retomando isto, isso, aquilo, por quê? Nós não temos a variação. Eles são pronomes que servem tanto para o gênero masculino, feminino e número singular e plural. Os variáveis já aplicamos a concordância. Então, em referência às pessoas do discurso, aos objetos, aos seres demonstrados, nós vamos fazer aí a relação de concordância. Então, verifique. Se o objeto estiver próximo do falante, ele está aqui. Então, nós temos a localização de um objeto próximo ao falante. Esta caneta que está aqui comigo é funcional. Se o objeto estiver próximo do ouvinte, o ouvinte, quais são as pessoas do discurso? Tu ou vós. Os objetos próximos dos ouvintes, nós teremos a segunda pessoa. Então, eu vou falar assim. Esta caneta, esta que está aqui comigo. Essa caneta que está aí contigo ou com você é funcional. Evidente que a caneta não está mais próxima do falante, ela está agora próxima ao ouvinte. Então, nós temos a distância aí, proximidade com o ouvinte. E se o falante e o ouvinte quiserem falar sobre o objeto que está com a terceira pessoa do discurso, ela está, a caneta, o objeto está lá, ali, acolá, nós teremos aí a terceira pessoa. Então, exemplo, a caneta agora não está próxima do falante, não está próxima do ouvinte, está lá com a secretária do curso. Então, nós temos aquela caneta que está lá com ela, terceira pessoa do discurso, é funcional. Então, veja, proximidade local. Nós temos o padrão aqui, proximidade com os falantes. Falantes, eu ou nós. Aí, proximidade com os ouvintes, tu ou vós. E distância do falante e do ouvinte, falando sobre, o objeto está com a terceira pessoa, nós temos a distância lá, ali, acolá. Importante verificar, vamos ver na tabela? A relação que existe para a primeira pessoa, a proximidade dos objetos está lá. Então, você tem isto, aqui, isso, segunda pessoa, aí, e aquilo, lá, ali, acolá. Evidente que o espaço também tem a mesma referência com os pronomes variáveis das mesmas pessoas. Agora, quanto ao tempo, nós temos presente, passado e futuro. Existe também uma situação de localização temporal para os pronomes demonstrativos também. Se nós tivermos os pronomes demonstrativos no presente, falando situações presentes, ações verbais, nós teremos sempre os advérbios que vão ser auxiliares nas orações. Então, por exemplo, hoje, agora, ainda, já, são advérbios que indicam circunstância de ações presentes. Então, nós temos esses padrões nas frases. O parâmetro sempre virá para você poder saber o uso correto do pronome. Exemplo, vamos ver. Este dia de hoje está maravilhoso. Quando eu falo este dia,
o dia de hoje. Então, o advérbio já fez para nós a referência e nós já temos também a localização correta. O pronome utilizado, este dia de hoje. Hoje, este dia, ok? Se eu quiser falar uma referência futura ou passada, mas pouco distante em relação ao presente, eu vou sempre usar a segunda pessoa. E lembrando também que eu posso utilizar a preposição em, juntamente aí com o pronome, fazendo a combinação, a contração. Porque nós temos circunstâncias adverbiais temporais e elas podem indicar passado, futuro, pouco distantes ou remotos pela próxima regra, mas passado e futuro pouco distantes em relação ao presente. Nós vamos usar a segunda pessoa. Então nós temos, por exemplo, nesses próximos dias. Não posso usar outra forma a não ser a segunda pessoa, nesses. Por quê? Os próximos dias eu estou falando, me referindo a tempo futuro pouco distante em relação ao presente. Da mesma forma, eu posso dizer no passado, nesses últimos dias, nesses últimos 15 dias, nesse último mês. É evidente, né? Estou utilizando o passado pouco distante em relação ao presente. Então, eu tenho a segunda pessoa, o uso dela. Agora, se eu indicar um passado remoto, distante, uma lacuna enorme em relação ao presente, um espaço bem considerável, então eu sou obrigada, nesse caso, a utilizar a terceira pessoa. Então, naquela época, em 1950, todos os soldados estavam alistados no exército. Quando eu falo desta forma, nós temos, naquela época, a relação de tempo é considerável em relação ao presente. É um tempo muito distante, então nós estamos usando a terceira pessoa naquela época. Da mesma forma, se eu me referir a um futuro muito distante em relação ao presente, também vou utilizar. Naquele próximo século existiremos. Naquele próximo século, olha que tempo bem distante em relação ao presente. Então, nós temos que verificar, quanto ao tempo, não apenas a preocupação de verbos, ações verbais, presente, passado e futuro, não. As circunstâncias que acompanham esses verbos. A circunstância, ela te mostra exatamente o tempo, se ele é presente, passado ou futuro. As próprias expressões. Vamos só dar uma olhada na tabela para verificarmos aí em relação ao tempo, né? Para nós frisarmos melhor e já vamos verificar exemplos de todos os pronomes demonstrativos vistos até agora. Vamos lá? Diante do tempo, nós temos presente, nós vamos, como eu acabei de falar, circunstâncias hoje, agora, ainda, já, qualquer outro advérbio que indique, ou expressão adverbial que indique tempo presente. E nós vamos usar, nesse caso, a primeira pessoa. Evidente, se eu indicar uma locução adverbial, essa locução é locução que indica aí presente, eu vou utilizar a preposição em mais o pronome. Então, eu vou ter neste, nesta, nestes, nestas e posso também ter a forma invariável nisto. Se eu lidar com o pretérito ou futuro pouco distantes, eu vou ter advérbios, circunstâncias, por exemplo, ontem, anteontem, amanhã, na próxima semana e outras. Vou utilizar também, indicando o tempo, pretérito ou futuro pouco distantes, preposição em mais o pronome, nesse, nessa, nesses, nessas, e a forma invariável, nisso. E também futuro e o pretérito remotos. Então, nós temos aí distância bem considerável em relação ao presente. Nós vamos usar várias expressões circunstanciais em 1950, no início do século, no próximo século e entre outras. Nós vamos utilizar preposição em mais o pronome, então nós teremos naquele, naquela, naqueles, naquelas e a forma invariável, naquilo. Evidente que os pronomes demonstrativos são, lembrando, este, esta, estes, estas e isto. Esses, primeira pessoa. Segunda pessoa, esse, essas, esses, essas e isso. Segunda pessoa. E a terceira, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Existem regras que delimitam o uso desses pronomes. Então, vamos a elas. Quanto ao espaço, nós temos alguns exemplos.
Este para designar o que está próximo da pessoa que fala. Exemplo, este objeto que está aqui comigo é de ouro. Evidente, o objeto está aqui, localização espacial, e comigo, indicador aí de primeira pessoa. Nós temos as referências no texto, podemos com certeza assinalar as questões nesses casos com a referência. Segundo caso, nós temos o esse, para designar o que está próximo da pessoa com quem se fala. Exemplo, esse objeto que está aí contigo, com você, é de ouro. Localização espacial, aí, e o pronome, segunda pessoa, referência, contigo ou com você. Usamos, então, a segunda pessoa, esse. E aquele, para designar o que está distante das duas pessoas, ou seja, a que fala e a com quem se fala. Exemplo, aquele objeto que está lá com ele é de ouro. Localização espacial, está lá, o objeto está distante do falante e do ouvinte e está com ele, próximo à pessoa de quem se fala, ok? Vamos ver agora quanto ao tempo. Presente, usamos neste, nesta, nestes, nestas e nisto. Exemplo, chegamos neste momento para a prova. Evidente, neste momento, presente, agora. Pretérito ou futuro pouco distantes, usamos nesse, nessa, nesses, nessas e nisso. Exemplo, não dormi nada nesses dias da semana passada. Passado pouco distante em relação ao presente. Continuando, mas após a alta de papai, com certeza, nesses próximos dias dormirei. Futuro pouco distante em relação ao presente, nesses próximos dias e na anterior, nesses dias da semana passada. Então, nós estamos usando referência pouco distante, olha lá, a circunstância pouco distante em relação ao presente, tanto passado e futuro. E agora, naquela época o traje de banho era horrível, então nós estamos usando naquela época, nós estamos nos referindo aí, olha, pretérito ou futuro remoto, já é o exemplo que apareceu. Então, naquela época, quando foi isso? A referência do texto, 1920. Então, nós temos passado muito distante em relação ao presente. E no próximo século, olha lá, que século é esse? Ó, 3000, existirá vida naquela época em relação aí ao tempo muito distante em situação presente, nessa proximidade, com essa relação, nós temos aí também o uso do aquele, aquela, aqueles, aquelas e o aquilo. Lembrando, preposição vem junto na combinação, ok, pessoal? Então, presente, passado e futuro. Prestar atenção não em verbos, já falamos, discutimos, e sim nas circunstâncias que aparecem nas frases, que são as referências textuais para uso, ok? Vamos ver agora nos textos como é que se desempenham os pronomes demonstrativos. Nós temos nos textos desenvolvimento e retomadas. Então, veja, desenvolvimento, nós vamos sempre utilizar a primeira pessoa. Este, esta, estes, estas e o isto. Exemplo, são estes itens que me atormentam. Quais são os itens que me atormentam? Liderança, oportunidade, aptidão e desemprego. Evidente, esses itens foram desenvolvidos. Então, se eu vou desenvolver, tenho que utilizar o pronome demonstrativo, evidente que vai ser aí, né, o de primeira pessoa. Não há como utilizar outro pronome. Agora, já nas retomadas, eu vou sempre utilizar a segunda pessoa. Esse, essa, esses, essas e o isso. Exemplo, liderança, oportunidade, aptidão e desemprego. São esses itens que me atormentam. Olha lá, eu fiz uma retomada textual, então eu retomei os itens liderança, oportunidade, aptidão e desemprego. Eu não posso utilizar de outra forma, a não ser na retomada segunda pessoa. Prestar muita atenção, sempre retomada segunda pessoa, não confundir. Vamos ver mais adiante outras regras. Posição distributiva. Aquele e o este acontecem em textos? Acontecem, aparecem em concursos também questões, né, com essas situações e circunstâncias. Então, vamos verificar.
Aquele para o que foi inicialmente mencionado, o primeiro elemento. E este para o que foi mencionado por último, o segundo elemento. Temos nas frases sempre um confronto, dois elementos, dois grupos, e nós vamos colocar as referências desses elementos também no texto. Nas retomadas, prestar muita atenção. Quais são os elementos distributivos que nós vamos utilizar por ordem? O primeiro elemento que será utilizado nesses casos será sempre o aquele, aquela, aqueles, aquelas e o aquilo. Por quê? Está mais distante do texto. O segundo elemento mais utilizado, aí mais próximo das referências que vão ser faladas, vamos utilizar o este, esta, estes, estas e o isto. As referências aparecem na segunda frase, então nós temos a retomada. Evidente que a retomada nesse caso não será com esse, e sim este. Prestar atenção. Exemplo. Salvador e Florianópolis são belas cidades. Esta é a capital de Santa Catarina, referência com Florianópolis. Esta, olha lá, a retomada foi feita com o segundo elemento mais próximo aí do texto. E aquela, Salvador, olha lá, da Bahia. Então, nós temos esta é a capital de Santa Catarina, aquela da Bahia. Aquela, evidente, olha lá, referência com Salvador. Não esquecer, tá? Esses detalhes aparecem em concurso, são muito comuns e os questionamentos aí atrapalham mesmo na hora de assinalarmos as questões. Ok? Lembrando-se somente dos grupos, vocês não se atrapalharão. Se eu quiser mudar a ordem no texto, das referências, eu posso até mudar. Porém, nós temos a mesma regra, respeitamos os primeiros elementos que apareceram no texto. O primeiro elemento que está sendo referenciado e o segundo. Vamos trocar no mesmo exemplo para verificar? Salvador e Florianópolis são belas cidades. Aquela é capital da Bahia. Esta de Santa Catarina. Posso trocar também, aí vocês viram as referências, mas nós não tivemos nenhum confronto com os grupos, primeiro elemento e segundo elemento. Seguiram os mesmos pronomes demonstrativos, porque as referências são inerentes a eles, então nós não podemos mudar. A ordem não importa. Aqui, nessa regra, como matemática, a ordem dos fatores também não altera o produto, a mesma coisa, tá? Vamos ver mais regras? Pronomes demonstrativos, o, a, os, as. São pronomes demonstrativos quando são substituídos, nesses casos, né, por pronomes demonstrativos. Então, eu tenho formas que são homônimas a artigos, a pronomes oblíquos átonos, mas serão, nesses casos, pronomes demonstrativos se forem substituídos por eles. Então, veja exemplos, vamos lá. Os que aqui estão almejam aprovação, evidente. Aqueles ou estes, posso até substituir na hora para verificar qual é a situação do pronome, né, sem aplicar regra, para realmente diferenciar, saber que ele é um pronome demonstrativo. Então, veja, os que aqui estão, aqui, estes que aqui estão, almejam aprovação. Outro exemplo, somos o que somos. Somos isto que somos. Quiser falar somos aquilo que somos, isso, só para você verificar se realmente ele é um pronome demonstrativo. Depois você vai aplicar a regra, tá? Para verificar. Outro exemplo, não achei o que procurava. Não achei isto, isso, aquilo, olha lá, não achei aquilo que procurava. Evidente que essas formas confundem. Só trocar por pronomes demonstrativos, qualquer um deles, para na hora você sanar o seu problema, a sua dúvida, né? E sanar a diferença, ok? Vamos agora testar os nossos conhecimentos sobre os pronomes demonstrativos vistos até então. Vamos lá? Vamos ler aí, analise as frases abaixo e tente justificar a grafia correta. Primeira frase, tenha sempre lembrança disto. Olha, 2 pontos, eu o amo e sempre o amarei. Na regra que nós vimos, nós usamos o disto na frase porque nós estamos lidando com um desenvolvimento. Não sabemos ainda o que vai ser falado. Então, no desenvolvimento, nós vamos usar a primeira pessoa. No caso, veio o isto mais o pronome disto, a combinação. Evidente que estamos esclarecendo, desenvolvendo. Olha lá, eu o amo e sempre o amarei.
Segundo exemplo. Por que você está usando essa calça rasgada? Então, quem está usando essa calça rasgada é o ouvinte, você. Então, sempre a referência vai aparecer, olha lá. Então, você está usando essa calça aí, ó, rasgada, que está com o ouvinte. Perfeito uso. Terceiro exercício, exemplo, olha lá. Como são difíceis estes dias que estamos atravessando? Os dias que nós estamos atravessando, como são difíceis estes dias atuais. Então, são dias atuais atravessando, a referência é presente, então, estes dias, ok? Primeira pessoa. O perdão e a vingança se opõem frontalmente. Ó, primeiros elementos vimos, né, nos grupos. Primeiro elemento, já vou colocar o aquele, né, que é o caso do perdão. E a vingança, segundo elemento, este. Na hora da referência, eu já faço o uso e a retomada correta. Então, veja, ó. O perdão e a vingança se opõem frontalmente. Esta degrada os homens, é a vingança. Aquela os eleva, o perdão, ok? Então, retomando os elementos distributivos vistos anteriormente, ok? Outro exemplo. Qual o manequim desse vestido que você está usando? Quem está usando o vestido é o ouvinte. Então, qual o manequim desse vestido aí que você está usando? Outro exemplo, este mês que estamos está passando rápido, mês atual, mês em que estamos. Então, este mês, né, primeira pessoa, lá, referência com tempo presente, atual. Outro exercício, exemplo, você disse que vai viajar em março para o Rio Grande do Sul? Nesse mês também é de chuva lá naquele estado? Olha, você usou dois pronomes, então vamos ver. Nesse mês, você está se referindo a março, né? Então, ele é um mês pouco distante, passado em relação ao presente. Então, segunda pessoa. E é de chuva lá naquele estado? Qual estado? Naquele estado, lá. Então, você tem, né, também a referência de espaço, lá. Então, você usou naquele, ok? Outro. Será que ninguém desta casa aqui me entende? Então, desta casa, qual que é a casa? Qual a referência que apareceu no texto? Aqui. Então, nós temos desta casa aqui, me entende? Ok? Então, desta, preposição de mais o pronome de primeira pessoa, esta, respeitando a localização aqui. Saiba isto. Novamente, olha lá. Preciso de você. Então, nós temos o desenvolvimento no texto textual. Então, o isto desenvolveu, olha lá, vai ser desenvolvido, desculpe, né? E você fala, preciso de você, o desenvolvimento do isto apareceu. Você não pode utilizar dois pontos com os pronomes de segunda pessoa. Então, você tem lá o esse, essa, esses, essas e o isso, dois pontos não uso, só uso em retomadas. Agora, nos desenvolvimentos, o correto é este, esta, estes, estas e o isto, olha lá, visto aí no exemplo 9. E o último exemplo, exercício, má escovação causa inflamação na gengiva. E isso todos deviam saber. Retomamos, então, a retomada segunda pessoa, acabei de falar. Então, nós temos isso. Isso se refere a má escovação causa inflamação na gengiva. Então, você formou a frase, retomou-a, então você utilizou o pronome correto de segunda pessoa, ok? Espero ter ajudado aí um pouquinho nas suas questões de pronomes demonstrativos no seu concurso, tá ok? Até uma próxima aula e bons estudos!